Como nota introdutória, na verdade, diria, justiça na injustiça é um dilema na atualidade e acreditamos que, continuando por esses carris, certamente que a qualquer altura o comboio vai descarrilar. E é lamentável quando isto acontece, porque era quase que inimaginável há um tempo a esta parte magistrados tanto a paralisarem as suas atividades. Na verdade, fala-se aqui paralisação. Tecnicamente, paralisação, no final das contas, vai dar a mesma coisa. Entretanto, eles preferem usar essa expressão, tanto este vocábulo, paralisação. É verdade que nos termos da Constituição da República de Angola, os magistrados do Ministério Público, os magistrados judiciais e do Ministério Público estão impedidos, na verdade, em partir para a greve, nos termos do artigo 179, número 7, 187, número 4, ambos da Constituição da República de Angola. Entretanto, tal posição, enquanto sindicalista, eu considero legítima, tal como feita a nota introdutória, porque não faz muito sentido quando regalias, subsídios constitucionalmente consagrados e legalmente são retirados sistematicamente e uma pessoa de sã consciência não reivindicar por isso. Portanto, quero acreditar que a direção geral da própria Procuradoria-Geral da República, que passa o termo, e o Executivo resolvam o mais rápido possível esta situação. Bem nos lembramos de que no Orçamento Geral do Estado do ano passado, 2023, o Executivo terá lançado a mão a um dispositivo que tanto elimina exatamente regalias para os que ostentam cargos de chefia e aos magistrados, tanto políticos e os magistrados. Então acreditamos que esses e outros elementos terão, naturalmente, suscitado a esta paralisação da atividade laboral. Muito obrigado, doutora Andrade, por esta nota introdutória. Doutora Analtina, tem uso da palavra. Mais de 30% dos magistrados paralisaram suas atividades por conta de algumas dificuldades laborais. Nota introdutória. Obrigada. Na verdade, tivemos essa informação sobre mais de 95% dos magistrados têm essa paralisação por causa da... Usar mesmo os dois microfones, não serve para a live. Okay. Exato. Tá bem. Certo, está melhor. É isto. Tivemos, na verdade, essa informação sobre a paralisação dos magistrados do Ministério Público. Na verdade, dizer que os magistrados do Ministério Público estão a reivindicar os seus direitos, digo os direitos e algumas regalias, que são a atribuição de viaturas, a remuneração e o passaporte diplomático. Na verdade, o passaporte diplomático, queria eu dizer que é uma regalia, né, que o Estatuto do Ministério Público concede e lhes foi retirado. E essa paralisação, eu digo que veio que para alertar o Conselho, alertar o nosso governo de maneira a conseguirem melhores condições. E é esta a minha nota introdutória. Muito obrigado. Jurista Lário Chambanda, das várias preocupações e dificuldades aqui levantadas, com justiça na justiça é o lema para caminharmos melhor neste barco de pelo menos de 2 horas de conversa. Mais de 90% dos magistrados reclamam destes elementos materiais de trabalho. Como nota introdutória, a sua análise em relação a esta paralisação? Exatamente. Em verdade, se tivermos que olhar
de forma muito clara e direta para esta situação, eu diria mesmo que é razão bastante para começarmos a nos preocupar, porque o nosso Estado está a descarrilar. O nosso Estado está a caminhar para uma direção que talvez para retornar ou para reequilibrar pode custar-nos muito caro no futuro próximo distante. Eu penso que o Estado revoltar-se contra si próprio é o elemento mais preocupante de que o Estado por si poderia vivenciar. Nós, ao falarmos da Procuradoria-Geral da República, estamos a falar de um órgão de soberania. Estamos a falar de alguém que participa da feitura da vida ativa e do desenho que direciona a vida econômica, política e judicial de um país. E isso denota claramente que aquela independência dos órgãos de soberania que legalmente temos e doutrinariamente no âmbito do direito, na prática não são observadas. Nós sabemos que existe uma relação, uma inter-relação entre os três órgãos de soberania, em que na feitura ou na planificação da vida pública do país, esses têm de se sentar no sentido de alinharem o seu tapete pelo qual hão de caminhar num mandato, por exemplo, num ano civil e por aí fora. Mas parece que em Angola as coisas não são assim. Fala-se sempre de dificuldades financeiras. Quando se tratar de um assunto que não beneficia diretamente os políticos, enquanto instituições como a Procuradoria-Geral da República, para não falar dos mais ínfimos, não é? Sempre de dificuldades. Decresce o número de benesses. Para os deputados, por exemplo, cresce o número de benefícios. Recentemente estava-se a falar daquelas viaturas que custaram bilhões de kwanzas aos cofres do Estado angolano. E que a contestação das mesmas não encontrou consenso. Alguns diziam que era bem jogado pelo Presidente da República e outros diziam que era mal jogado porque a circunstância por si não justificava que tal acontecesse. Mas alguns diziam que realmente, por uma questão de dignidade, aqueles carros eram bem-vindos. Ok, estamos de acordo. Se é assim, esta dignidade tem de se estender para os outros órgãos também do Estado. E não estamos a falar dos magistrados do Ministério Público. Estamos a falar dos garantes da legalidade. Eles são peças fundamentais para a feitura da justiça em qualquer parte do mundo, em qualquer tribunal que se preze. E parece que há uma tendência propositada que é perpetrada pelos políticos de fragilizar essa franja de modo a que as suas falcatruas talvez encontrem palco, porque assim, vamos aqui, convenhamos, com fome, com bolsos vazios, ninguém é homem. Doutor Sambala, quais são os direitos constitucionais conferidos aos magistrados? Pronto, os direitos constitucionais conferidos aos magistrados são equivalentes ao próprio cargo, ou seja, isso nem precisamos fazer recurso à lei. Sabe, a maioria, eu digo aqui, pelo menos eu vou falar daqueles que são meus conterrâneos acadêmicos. A maioria dos indivíduos ou de indivíduos que enveredaram para a magistratura não é muito pela questão do desejo de fazer justiça. Não é muito por aí. Isto vem acoplado também ao desejo, claro, de viver bem. Porque o indivíduo estuda e as tantas... imagina qual é o emprego que melhor se poderia enquadrar ao meu esforço acadêmico para que amanhã devesse tirar o dividendo equivalente à minha profissão. A magistratura, algum dia em Angola, já foi grande coisa. Mas hoje, os juízes, os procuradores, estão a chegar nos tribunais de Cupapata. Certo. Estão a sair das suas residências correndo riscos, andando num táxi público. E veja lá, situações há, e isto um amigo magistrado partilhou conosco num dado momento. Ele vinha da sua residência caminho para o tribunal
E então paralisou, ou seja, parou um papata que o transportou da sua casa para, ou seja, do tribunal para a sua casa. Entretanto, este falo de um magistrado judicial, não do Ministério Público. Na caminhada, quase a chegar a casa, o jovem que o transportava é que diz, ó doutor, na sentença do meu irmão, o doutor foi muito duro. Veja lá o que é isso. E esse tal irmão, segundo a narrativa desse magistrado, do período judicial, tinha sido condenado a 24 anos de prisão efetiva pelo fato de ter assassinado a esposa. E afinal, o jovem que o transportava presenciou o julgamento e gravou o rosto do juiz. Então, ele a transportar o juiz. O doutor foi muito bom. Mas, doutor Samuel, a que se deve esta redução e estas péssimas condições? Na minha opinião pessoal, eu creio que isso é estratégia. É estratégico. Os governos corruptos, os governos alérgicos, os governos alérgicos a um trabalho sério, têm por missão fragilizar os órgãos que defendem a questão da justiça. E porque se sabe que quando a justiça estiver encafricada, o político dança todo tipo de coreografias que ele entender, sabe que não haverá represália nenhuma da parte dele. Porque eles têm a tendência de, como se diz em palavras mais simples, ter os órgãos judiciais na palma da sua mão. E claro, se eu estiver fragilizado do ponto de vista econômico, tal como eu fiz menção lá no princípio da minha intervenção, se eu tenho fome, se eu estou com os bolsos vazios, então estou suscetível a concorrer ao cargo do melhor corrupto da região. Doutor Samuel, para terminar mesmo, mas qual foi a resposta do juiz? Pois, o juiz diz ter ficado bastante assustado e interrompeu o curso da viagem. Não mais chegou em sua casa, evitando que este sujeito conhecesse onde o juiz morava. Então, simulou, pediu que lhe deixasse num outro local, pagou e não respondeu o jovem, simplesmente despediram-se. São estes riscos que os magistrados correm todos os dias. E se os deixarmos à deriva como o executivo tem estado a deixá-los, claro que a integridade física destes está em risco todos os dias. E ademais, estamos a falar, que se tenha em conta, estamos a falar de um órgão de soberania do Estado. Muito obrigado, doutor Hilário. Doutor Andrade, a justiça significa a virtude suprema que tudo abranja sem distinção entre o direito e a moral. As instituições judiciais clamam por justiça. Em que termos estamos? Em que pé Angola está? Em termos de justiça. Bem, pelo menos desde que a Angola abandonou o sistema de partido único, houve tendência de crescimento nessa perspectiva. Mas há um tempo esta parte, a questão parece agudizar-se. Isto não precisamos estudar muito para perceber. Basta mesmo olharmos aqui nessa questão em concreto, que é a paralisação das atividades dos magistrados do Ministério Público. Sinal bastante. Aliás, nós prevíamos esta situação num debate em que já travamos, que em 2022, 2023, houve já uma manifestação pacífica por parte dos magistrados de ambas as magistraturas. Portanto, foi um sinal Positivo. bastante. Ora, agora evoluiu para paralisação efetiva, pelo menos por 7 dias, não, 8 dias. Ora, isto não é bom, tal como foi dito e bem aqui pelo Dr. Sambandwa, que o sistema judicial angolano clama por socorro. Isto é verdade, porque não se justifica um magistrado, tal como se recorremos aqui no sistema romano. A magistratura era um sacerdócio. Certamente. E repare que os magistrados estão impedidos em desenvolver atividades econômicas. Aqui, por força da Constituição da República de Angola. Com isso,
quero dizer que se ele está impedido de realizar atividades econômicas, de ser empresário, e, curiosamente, apenas os magistrados estão impedidos no exercício dessa atividade. Que também a livre iniciativa econômica é constitucional. Certo. Mas os magistrados estão impedidos. Uma vez impedidos, isto significa que os mesmos só têm uma fonte de rendimento, que é o salário. Se este salário é reduzido significativamente, claramente que estão a colocar a tendência de colocar a magistratura na indigência. E era bom que o executivo resolvesse essa situação. Pelo menos eu concordo quando se retira certas regalias para os políticos, porque os políticos podem exercer atividades econômicas. Aliás, em Angola, a maioria dos políticos são empresários. Então, se os políticos são empresários, porque têm esta liberdade, não há aqui impedimento constitucional, nem legal, então há necessidade de evitar a redução desses subsídios, essas regalias, direitos e regalias para os magistrados. Porque o nosso salário é feito, é dado por valor facial, o Kwanza, no caso, né? Que é o Kwanza. E o Kwanza está totalmente desvalorizado. Retirar de uma vez os subsídios e regalias aos mesmos, claramente que o salário não poderá corresponder. Não poderá corresponder. A cesta básica está cada vez mais alta e claramente que teremos esta situação continuamente, vendo os magistrados andarem de papatas, tal como aqui disse aqui o doutor Sambanda, que é perigo. Imagina que você tem direito a um escolta, mas andas de cupapata. Escolta vai aonde? Exatamente. Vais pagar cupapata para o escolta? Doutor Prata, muitos deles, este direito também lhes foi retirado. Temos magistrados sem escolta, tanto dos judiciais como do Ministério Público. Conhecemos-los. Sim, isto na verdade é um caso. Portanto, são essas situações que nós precisamos resolver. Porque um magistrado com insuficiência econômica está sujeito à corrupção, a ser corrompido. Exato. Portanto, os seus atos estarão naturalmente beliscados. Doutor Prata, a retirada destes subsídios e regalias poderá aumentar o número ou elevar a corrupção no país? Absolutamente. Então, o indivíduo economicamente reduzido, esperas que esse Não é homem. E tem uma situação aqui que é muito importante, que até me chama a atenção, invoca-se muito aqui a questão da legalidade ou ilegalidade, inconstitucionalidade da paralisação da atividade. Portanto, por força dos termos do artigo que eu fiz referência da Constituição, tanto é inconstitucional os magistrados paralisar as suas atividades, tanto a greve. Estão impedidos de ir à greve. Entretanto, a sua posição, esta paralisação é legítima, por força desses elementos todos que já invocamos aqui anteriormente. É legítima, mas chama-nos a atenção de que a lei sindical, que é a lei 21C/90 ainda, esta lei proíbe exclusivamente as Forças Armadas e a polícia se organizarem sindicalmente. Portanto, não podem ter sindicatos. As Forças Armadas não podem. E os magistrados estão impedidos constitucionalmente. É que esse impedimento, por força, tanto para as Forças Armadas e Polícia Nacional de Ordem Interna, no caso, não é constitucional, mas é legal. Aqui um paradoxo, significa que há necessidade de se ajustar esta lei. Doutor Andrade, considera haver uma contrariedade? Eu entendo isso. Imagina que a Constituição não proíbe as Forças Armadas e a Polícia Nacional, tal como proíbe os magistrados. Proíbe os magistrados por força a Constituição, está isso. Mas as Forças Armadas, a proibição só vem na lei ordinária. Certo. Os magistrados, mesmo nesta lei que aqui fizemos referência, estão impedidos apenas... aliás, esse impedimento vem uma espécie de limitação, porque lhes permite organizarem-se em sindicato.
Doutora André, muito obrigado. Antes que a doutora Analdina tome a palavra, saúdo cordialmente o jurista Jair da Costa. Bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite, saudades colegas do painel e também nossos ouvintes lá em casa. Grato pela presença. Obrigado. Doutora Analdina, coloco-lhe a mesma questão. A justiça é a virtude moral que rege o ser espiritual no combate ao egoísmo biológico orgânico do indivíduo. As instituições que regem a justiça estão a clamar por melhoria de condições. Em que termos estamos? Em que pé Angola está? Em termos de justiça? Na verdade, como dizia o meu professor, Angola está na UTI. Angola precisa de um médico com urgência que é para tirar na UTI. Nós estamos, conforme se diz, estamos em crise. O nosso país está em crise. E estando em crise, os nossos governantes alegam não ter condições suficientes que é para acautelar essa situação. Eu vi ali uma informação do Dr. Adelino Fransson a dizer que o ministro da Justiça alegou que os passaportes diplomáticos estavam a ser banalizados nos outros países, que Angola tinha muitos cidadãos com passaporte diplomático. Então, eis o motivo da retirada do passaporte diplomático aos magistrados. E quanto às situações de atribuições de viaturas, segundo o mesmo disse que tem a ver, que essa responsabilidade cabe à ministra das Finanças, porque já deu, já passou essa informação a ela e que ela deveria resolver essa situação. Eu tenho estado em tribunais, na verdade, e vejo as condições precárias de alguns magistrados. É mesmo triste, precisamos resolver essa situação. Tem vezes que lá nem papel tem, nem papel nas PGRs, nem papel tem. Nós estamos a tirar foto nos processos? Nos processos. Porque então, não há condições internas para fazer uma cópia a um processo. Certo. Então, é melhor acautelar essa situação, porque não fica bem o magistrado, conforme disse o doutor, chegar de moto numa audiência. A dignidade, onde está a dignidade, a imagem. Mas tem sido uma realidade recorrente? Tem. E eles só clamam o que está na lei. É uma regalia, tem direitos. O magistrado tem direito a viaturas, o magistrado tem direito ao passaporte, é uma regalia, o passaporte diplomático, e depois há mais de 23 anos que não se reajusta esse salário. O salário dos magistrados não está reajustado há mais de 23 anos. Então é preciso mesmo rever, porque com a nossa situação econômica é preciso mesmo rever essa situação. Doutora, os magistrados não beneficiaram dos 5% do acréscimo do salário? Não. Esses 5%. Não. Muito obrigado. Jair da Costa, com nota introdutória. Os magistrados, mais de 90%, paralisaram, entraram em greve no primeiro dia do mês de março. Pois é, de facto, acompanhamos, né, pelos mídias a informação e devo dizer que parcialmente poderá estar ultrapassado, sobretudo na locução do representante aqui dos sindicatos, mas o que nós constatamos é que, de facto, existem enormes dificuldades, quer do ponto de vista da estrutura funcional dos tribunais, em que os magistrados são partes, e agora as reivindicações que são feitas, considerando aqui a retirada do passaporte diplomático, o reajuste salarial que se reclama e, sobretudo, a possível redução de determinados subsídios. Mas devo também aqui dizer que, desde 2020, salvo erro, que o Executivo vem propondo a nível da administração pública alguma redução para a redução de subsídios para os titulares de cargos públicos, magistrados e também deputados, né, à Assembleia Nacional. Bem, nós entendemos que face ao estado clínico do nosso orçamento, o orçamento geral tem sido, nos últimos 8 anos,
insuficiente para responder àquilo que são as obrigações do Estado, do Executivo, e por seu turno tem-se procurado adotar medidas que permitem algum equilíbrio do ponto de vista da redistribuição da renda nacional. O que eu percebo é que se nós estamos, ou se o Executivo vem consentido exatamente esse déficit orçamental, o que tem feito é procurar, junto da função pública, ou pelo menos determinados segmentos, setores, procurar ajustar alguns rendimentos ou salário, e isso tem, portanto, tem criado dificuldades naquilo que é também a dignidade ou exercício condigno da profissão, portanto, do exercício da magistratura. Bem, eu me solidarizo exatamente pelo que está a passar a magistratura do Ministério Público, porque, reparem, os magistrados são eles, na composição do tribunal, a face mais visível do Estado. Ok? Eles são garantes da legalidade democrática, aqueles que têm a espinhosa tarefa de defender de forma intransigente os interesses do Estado. Portanto, é justo que se dê um tratamento mais condigno para o exercício da própria magistratura. Repara que, a nível do próprio combate à corrupção, um dos grandes desafios são as condições precárias para o asseguramento da própria investigação de determinados crimes. Ok? Repare que, a nível dos próprios tribunais, os procuradores têm condições muito limitadas para cumprirem de forma integral com aquilo que são as suas atribuições legais e constitucional. Agora, é lógico e é líquido que se o exercício for de redução de determinados subsídios, é bom que isso seja implementado a todos os níveis da administração pública. E mesmo no quadro da administração pública, vai ver que um dos organismos que mais, não diria esbanjar, mas muitas vezes usa de forma irracional o dinheiro público, é exatamente a Presidência da República. Ok? A Presidência da República, nas N viagens que se tem feito, e às vezes nós vamos questionando, portanto, nós temos em determinados países embaixadores, temos ministro dos negócios estrangeiros, ou então ministro das relações públicas, e ficamos às vezes a questionar, portanto, a necessidade de se levar todo um aparato para a celebração de determinados acordos no estrangeiro, e que isso, obviamente, vem engordando de forma significativa aquilo que são as faturas do Estado, quando devia se dar um uso mais racional em relação a essa questão. Os magistrados, por maioria de razão, estão impedidos de determinados ofícios, reservados apenas aqui a questão da docência e investigação científica, que são as outras profissões que eles estão, portanto, autorizados a exercer. Entretanto, isso, de grosso modo, limita a possibilidade dos magistrados poderem adquirir por outras vias uma outra fonte alternativa de rendimento. Doutor da Costa, por que as instituições judiciais se calam diante destes exacerbados gastos da Presidência, como acabou de referenciar? Desculpa, não percebi a questão. Por que as instituições judiciais se calam diante destes gastos da Presidência, tal como acabou de referenciar? Não, repara, as instituições, quer judiciais, quer de polícias, elas apenas devem pronunciar-se ali onde haver indícios de cometimento de crimes. Okay? E pensamos, o que nós estamos aqui a fazer referência é, portanto, olhar para o princípio da racionalidade do uso dos bens públicos a que todo gestor público está cometido. Entretanto, se nós vamos olhar que em determinados setores portanto, há alguma verba até de sobra para exercer determinadas atividades, depois ficamos sem perceber porque é que se tem que reduzir determinados subsídios a um determinado grupo, quando constitui parte do seu salário. Aqui devemos também olhar para o próprio princípio constitucional, que é da proibição da irredutibilidade salarial. Portanto, são algumas questões que devem exatamente chamar a nossa reflexão, mas a nota introdutória que eu queria partilhar é... Obrigado. Doutor Sambando. Sim, sim.
Exatamente. Isso. Olhar para esta realidade, quando a justiça não funciona, se para os funcionários já é difícil, imaginemos para o pacato cidadão. Fez referência ao jovem que replicou ao juiz porque terá aplicado uma pena maior ao seu irmão. Exatamente. Sandev, eu poderia rebuscar, antes de responder diretamente à questão que me coloca, Claro. eu queria aqui rebuscar e fazendo recurso a algumas palavras aqui ditas pelo meu companheiro de painel, que tem exatamente a ver com a proposta de redução de regalias por parte de algumas instituições, não é? Aqui falando propriamente dos magistrados. A solidariedade nossa com os magistrados é plena, por um único motivo. Se tivermos que comparar os magistrados com os deputados, por exemplo, nós sabemos que os deputados têm de tudo um pouco. Como disse na gíria, os magistrados, ou seja, os deputados têm life, como se diz por aí. Em 10 anos pode ser rico. Exatamente. 10 anos. Aliás, em um mandato, se ele conseguir gerir bem os seus recursos, em um mandato, lá na Assembleia Nacional, o deputado sai rico. Mas é apenas os deputados ou existem outros que também oferem um salário maior? Pronto. Aqui estamos a falar somente dos órgãos de soberania. Estamos a tentar fazer um paralelismo com base apenas olhando pela condição social dos órgãos de soberania. O deputado, a pergunta que poderíamos aqui fazer é: será que o deputado trabalha mais que o magistrado? Não. Eu não acho. Há até deputados que durante os 4 anos do seu mandato não contribuem com qualquer coisa na Assembleia Nacional. Não abre a boca sequer. Nem investiga. Não. Muitos deles até eu tenho estado a dizer, e talvez com alguma contundência, que nem têm noção Do que estão a fazer. de qual a real atividade de um deputado. Não têm noção. Isto pela forma como eles chegam para aqueles lugares. Esta é uma parte. Mas eu queria olhar assim com seriedade no seguinte. Propor a retirada de regalias não é do todo mau, porque, na verdade, quando o país encontra alguma dificuldade financeira, o que poderíamos chamar aqui como uma greco, ou seja, como uma crise, é importante que todos os órgãos ativos da sociedade se solidarizem e juntos criem um plano de contenção, de modo a que, se a baixa for de salário ou de perda de um ou outro benefício do Estado, então que seja feito, mas com justiça. A nossa colega, a nossa caçovita do painel, falou-nos aqui do tempo, só não tenho dados concretos sobre isto, do tempo em que os magistrados estão, por exemplo, sem atualização de salário. Sangue, se o magistrado tem direito, assim, no leque das regalias que ele tem, ele teria casa do Estado, devidamente mobilada, viatura para o seu uso pessoal, pagamento das despesas provenientes do uso de telemóvel, da residência e do consumo de água, energia, essas coisas. E eu não vou além, só findo nestes. A pergunta que eu faria: quem é o magistrado neste momento que goza destas regalias? Se não for chefe, né? Porque dá-se um tratamento especial, por exemplo, para o procurador titular. Este tem as suas regalias, nós temos conhecimento disso. Mas os outros, onde é que ficam? Mas aqui, doutor, só uma parte. Eu preciso também informar que, portanto, as regalias aos magistrados é exatamente em função da sua posição. Naturalmente, estou de acordo. Mas essas são básicas, doutor. É exatamente por isso que eu não quis ir além. Essas decorrem da função. Certamente. Obviamente. É isso. Tal setado de magistrado tem exatamente. Basta que seja magistrado, automaticamente tem essas regalias. Obviamente. E, claro, haverá uma discriminação positiva em função da posição de cada magistrado. Exato. O erro crasso que se comete nos últimos tempos... E estes todos foram retirados? Eles foram retirados? Não têm esses benefícios. Não tem. Nós conversamos todos os dias com amigos magistrados, não têm esses benefícios. Aliás, doutor, quem tem esses benefícios parece que teria pelo menos economizado o seu salário para comprar um carro mesmo que terceira mão. Não iria mais ao tribunal de papata. Não tem esses benefícios. Então, o nosso Estado, ou o nosso governo, devia ser um bocadinho mais, digamos, humano e solidário. No sentido de que, se então vem agora com essas propostas de atentar contra as regalias dos magistrados, de facto que mexa no salário dos mesmos, para que estes, com seu próprio salário, consigam suprir
aquelas situações que eventualmente Foram ser retiradas. Exatamente. Não é isso. Agora, você não me dá o que me é atribuído por lei, não ajustas o meu salário consoante a realidade econômica e social que se vive, e ainda apareces com uma proposta para me retirar aquilo que já não me dás. É uma situação um tanto quanto revoltante. E olhai, convenhamos aqui, por se tratar mesmo de um órgão de soberania que por lei é proibido, lhe é vedado o acesso a uma greve, e ainda assim terem tido coragem de se levantar para a greve. É porque realmente a situação não está para menos. E nós ouvimos o ministro Pita Gross, ou seja, o procurador-geral Pita Gross, a ameaçar os procuradores, a dizer que teria um braço de ferro. Exatamente, teria um braço de ferro e que cada um individualmente sentiria na pele as repercussões desta paralisação. E vejamos, quando se fala de as mídias normalmente também não são muito honestas, sobretudo as mídias públicas. A mídia pública, quando te diz que 95% aderiu, significa que todos aderiram. A mídia pública, quando assume que 95% dos magistrados aderiram à paralisação... muito 90%, né? Exatamente. No meu caso. Certo. Então é porque todos aderiram. Por quê? Esta é uma situação que todos vivenciam no dia a dia. E pronto, indo para a pergunta que faz... Exato. Nós ficamos numa... Eu poderia aqui exemplificar uma residência sem teto. Se os órgãos, ou seja, se os órgãos de justiça, aqueles que têm a missão de alguma forma salvaguardar o equilíbrio de um país, é colocado em mãos alheias, entregue à sorte, então nós poderemos, no quesito justiça, poderemos nos sentir, estar a residir numa casa, num escombro, né? Numa casa sem teto, em que qualquer maldade que advenha de qualquer direção vem juntar-se a nós. Você vai passar a noite com morcegos, vai apanhar chuva, virão outros bichos da noite que nós desconhecemos para virem pernoitar conosco. Por quê? Porque eu acho, e repito aqui, tal como já disse na minha intervenção anterior, para mim isto é estratégico, são questões estratégicas. O político, apesar de legalmente de ter andado de braços juntos com o poder judicial, não é? Eu acho que há mais um espírito, pelo menos em Angola, o espírito é mais de rivalidade que de parceria. E a tendência é esta. A magistratura, tanto judicial como a do Ministério, sobretudo a do Ministério Público, que é a garante da legalidade, é o nosso, digamos, é a nossa última barreira de defesa para os males que têm a ver, por exemplo, com a corrupção em Angola, que é gritante a todos os níveis. É a última barreira de defesa para que alguma lisura na persecução do interesse público, aqueles que ocupam cargos públicos podiam observar. E se parte para este lado, claro, disse aqui o doutor Prata, naturalmente que as coisas complicam-se, porque eu não tenho dinheiro, eu estou com fome. Vamos vender as sentenças, não é, doutor? As acusações serão alteradas em gabinete. Porque se dali vier uma boa proposta, claro, eu tenho que arranjar forma de sobrevivência. E olhando, sobretudo, pela proibição que eles têm do exercício de determinadas atividades que deveriam trazer algum equilíbrio econômico nas suas vidas. Doutor Sambando, vendendo as sentenças, olhando, por exemplo, a quem terá cometido o homicídio qualificado, e fazendo isto, isso não poderá provocar guerra nas comunidades? Sim, naturalmente que poderá provocar, doutor Ilustre Santiago. Não temos como. É claro que, aliás, eu trouxe aqui a exemplificação do magistrado amigo, que foi indagado pelo nosso irmão Kupapata, do quanto ele tinha sido rigoroso na sentença do seu irmão, que assassinara a esposa, por sinal. Imaginemos que esta situação, este indivíduo Kupapata tivesse um bocadinho mais de condições, tivesse meios de proteção. Exato, de vingança mesmo. Tivesse meios, tivesse outra capacidade de se manejar para que pudesse retorquir o mal que lhe surgiu. E claro, nos tribunais, nós, pelo menos enquanto nas vestes de advogados, é com alguma frequência que as pessoas saem dos tribunais revoltadas. Nós somos testemunhas disso sempre. Alguns justamente, outros injustamente.
você dá conta de que pá, a reivindicação deste senhor é legítima. O juiz parece que, e pronto, nós aqui não vamos citar nomes, mas há sentenças que, pronto, se não são compradas, pelo menos são trabalhadas. Eu trago aqui um exemplo, por exemplo, passo pleonagem, de alguém que foi beneficiado numa sentença pelo simples facto de usar as camisolas do MPLA e ser um nome